Valendo? Olá, criancinhas do meu coração. Sim, mais uma semana passou. O Titio Magosto está na área again. Tudo bem com vocês, seus garotinhos marotos, hein? Primeiro acesso, muito bem-vindo. Titio Magosto, instrutor de mergulho, instrutor de especialidades. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, que o espaço aqui é pra gente falar sobre mergulho, hein? Esse esportezinho maroto que possibilita a gente conhecer pessoas novas, lugares novos, ter acesso a um mundo novo, um mundo diferente. Ai, ai, se pudesse e vocês tivessem saco, eu ia ficar falando aqui sobre isso hoje a tarde inteira. Mas o tempo, infelizmente, não é nosso amigo, né? Mas vamos que vamos. Galerinha marota do meu coração, hein? Não esqueçam de clicar aqui, ó. Olha eu aqui no YouLuxas, tá bom? Ó, eu tenho visto isso geral aí da galera que produz conteúdo, né? Reclamando que o nosso parceiro aqui, ó, sabe? Esse canal aqui não está entregando conteúdo para vocês. Então não esqueçam de ativar o sininho para receber os videozinhos marotos e perspicazes de Tio Magosto. Combinado? Então vamos que vamos. Galera, esta semana eu quero trazer mais um vídeo da sequência aí, né? Que eu tenho feito sobre mergulhadores da história. Eu já devo ter feito uns 3 ou 4 vídeos falando sobre isso, né? Eu já falei sobre Jacques Cousteau, eu já falei sobre os mergulhadores de Chernobyl, olha que fantástico isso. Que mais? Falei sobre o Calbuchet, enfim. Se vocês quiserem ver os outros vídeos, clica nos cards aqui em cima aí que tem a playlist só sobre... Meu Deus do céu, me fugiu a palavra. Sobre esses vídeos especiais sobre mergulhadores da história. Então, essa semana, eu quero trazer não só um mergulhador, mas uma mergulhadora da história, né? Essa semana eu quero falar sobre uma senhora que infelizmente não está mais entre nós, pelo menos não fisicamente, mas o legado dela aí está disponível para quem quiser pesquisar até hoje. Estou falando de uma senhorinha, tchutchuquinha, que infelizmente nos deixou com 92 anos, seguramente cumpriu o propósito da vida dela, né? Estou falando da Eugenie Clark, mais conhecida aí no mundo do mergulho, ou no mundo acadêmico, né? Que eu já vou explicar por quê, como a Lady Shark, né? Senhorinha marota, uma nova-iorquina raiz, né? Da cidade mesmo, de Nova York. Nasceu em 4 de maio de 1922, faleceu em 25 de fevereiro de 2015, né? Como eu acabei de falar, nos deixou com 92 anos, formada em bacharelada em zoologia, né? Aí pós-graduada, enfim, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a biografia acadêmica dela, dá um Google aí que tem um material muito rico, muito completo falando dela, né? Então, a Eugenie Clark, ou mais conhecida como a Lady Shark, né? Qual foi a contribuição que ela fez de fato para eu estar aqui falando sobre ela? Eu não, né? Quem sou eu perante a história, né? O que a Eugenie Clark fez para a história ter marcado o nome dela no nosso esporte, né? E qual que é a relação dela? Enfim, ela indiscutivelmente foi uma das maiores defensoras da vida marinha. Lembrando que esta senhorinha, né? Nascida lá em 1922, num mundo completamente diferente, seja questão organizacional, né? Questão do preconceito com as mulheres no campo de trabalho, né? Enfim, tanto que, um parênteses rapidinho que eu quero fazer agora, que uma das
universidades que ela tentou fazer o mestrado dela, ela foi vetada a inscrição dela justamente por ser mulher, né? Uma das alegações que estavam lá, que hoje a gente entende que é completamente absurda, que correria-se o risco dela abandonar a vida profissional em função dos filhos. Mas aí, enfim, vida que segue. Mal sabem ele o que eles perderam, né? Enfim, então a nossa Eugenie Clark, a homenageada dessa singela homenagem, né? Dessa semana, formada em zoologia, eu já falei isso, acho que já falei, mas o que eu não falei, que eu vou ter que colar aqui, porque é um nome estranho para mim, hein? Então, como eu já falei aqui, formada em zoologia, né? E a Eugenie Clark, ela era ictióloga. O que é isso, titio Agúcio, hein? Ictiólogo é a pessoa que estuda os peixes e tubarões, né? E foi aí aonde ela focou os estudos dela, né? Onde ela focou a atenção, né? A partir daí, o ativismo dela em função da defesa da vida marinha sempre segmentada nisso, tá? A Eugenie Clark, né, ela ficou de novo conhecida como a Lady Shark porque ela foi a primeira pessoa a treinar tubarões a acertar alvos. E isso, na época, quebrou uma grande crença que se tinha de que os tubarões não eram uns bichinhos muito inteligentes, né? Sem falar que também a Eugenie Clark, ela foi uma das pioneiras aí para usar o mergulho autônomo, né? Aquele que não tem nenhuma dependência com a superfície, aplicado a pesquisas marinhas, né? Pela biografia que eu levantei da Eugenie, lá no Wikipedia, no Google e afins, tem um registro lá que ela fez mais de 70 mergulhos focados nisso. Aí alguém que já é mais velhinho na área de mergulho vai falar assim, pô, Titio Magosso, uma cientista que você está falando que é pica das galáxias. E de fato o é, não sou eu que estou falando, a história registra isso. Mas 70 mergulhos é pouco. Aí eu respondo para vocês. 70 mergulhos, de fato, é pouco hoje, em 2022. Né? Já aconteceu, em condições específicas, é claro que eu não vou entrar em detalhes agora, de eu fazer esses 70 mergulhos em um mês. Né? Mas lembra que nós estamos falando da década de 50, nós estamos falando da década de 60, da década de 70, onde o esporte não era tão popular como é hoje, né? E não tinha tantos acessos e tantas variedades de equipamentos de segurança e de mesmo autonomia de mergulho como na época. Então, 70 mergulhos na década de 50, 60 ali, eu arrisco dizer que seria bastante coisa, né? Ainda mais por essas pessoas serem cobaias de si mesmo, né? Porque tudo estava sendo desenvolvido, a tecnologia mais avançada que tinha era de uso militar, enfim. Então eu arrisco dizer que foi um grande feito mesmo para a época, tá? De fato, hoje, enfim, está bem mais popular. A Eugenie também ela foi responsável por mais de 200 expedições aí na área de etimologia ou de defesa do meio ambiente ao redor do mundo, tá? Além disso tudo, ela teve N premiações aí, que se vocês podem... Eu não vou falar todas porque foram tantas, foram muitas nas pesquisas que eu estava fazendo aqui, que eu acho melhor vocês darem um Google ali, ó. Vou até colocar a foto desta senhorinha marota aqui antes e depois, neste ladinho aqui, para vocês terem uma ideia de quem eu estou falando, tá? Mas além disso, tudo que ela contribuiu para o meio ambiente, que ela contribuiu com os estudos da vida marinha, defesa da vida marinha, né? Principalmente da defesa e preservação dos tubarões, que até hoje os bichinhos são mal compreendidos. E de fato, sim, eles são mal compreendidos, tá? E um dos grandes vilões, na minha opinião, que a gente tem nesse sentido,
Não é falta mais de conhecimento, não é falta de estudo, e sim o excesso de apelo da mídia, seja filme, cinema, repórter, né? Enfim, não ajuda em nada, muito pelo contrário, tá bom? Cria um mito tão grande em torno disso que o trabalho de pessoas como Eugene Clark, Jacques Cousteau, mais recente aqui, contemporâneo, Lawrence Waba. Cara, eu queria muito fazer uma live com você, Lawrence. Se você tiver acesso ao vídeo do Titio Magos, já te mandei vários e-mails pelas suas mídias sociais, mas eu acho que não chega em você. Então, se alguém conheceu o Lawrence, fala do Titio Magos, que puta, ia ser muito legal se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele aqui, enfim. E contar como eu conheci o Lawrence vai ser fantástico. Soube da existência dele, né? Porque infelizmente, ao vivo e a coisa, eu nunca tive a oportunidade de encontrar com ele. Mas também o Lawrence não para aqui no Brasil, que droga, cara. Vamos fazer uma live remota. Enfim, então é isso, galera. Além disso, né, de todo o legado científico, de todo o legado de preservação e divulgação mesmo da vida marinha, enfim, eu quero ressaltar três coisas, na verdade, sobre a Eugenie Clark, né? Que além de todo esse legado que ela deixou intelectual, eu acho que o que eu vou falar aqui também está dentro do espectro intelectual, mas ainda assim temos 2 livros escritos por ela, né? Um chama Lady with a Spear, de 1953, e o segundo livro que ela escreveu é o Lady and the Sharks, de 1969, tá? Sem falar que existem aí mais de 170 e tantos artigos científicos escritos por ela e equipe, né? Que aí, quem tiver paciência, quiser ter acesso, como eu falei... Ah, vocês são lucinho, hein? Que vergonha. Como eu falei, é muito fácil a gente pesquisar e ir atrás, tá bom? Então, o vídeo dessa semana é essa singela homenagem à nossa eterna Lady Shark. Espero que vocês tenham gostado. É óbvio que nesse curto período de tempo que a gente tem para falar no vídeo, espero que eu tenha plantado a sementinha da curiosidade de vocês para saber um pouco mais, para pesquisar um pouco mais sobre ela, né? E de repente vocês aí podem achar outras personalidades, sejam meninas, sejam meninos, sejam o que sejam, manda para mim que de repente a gente faz mais sequências dos mergulhadores da história, tá bom? Um beijo grande, um abraço apertadinho para todo mundo. Vamos que vamos, semana que vem tem mais, tá bom? Isso aí, galera.